Incrível! Que sucesso total com a propagação destas árvores de fruto! Ainda não consigo acreditar no resultado. Hoje vou ensinar-te uma técnica nova para propagar as tuas árvores de fruto utilizando materiais que certamente já tens em casa. E quando vires o resultado final, não vais acreditar. Vamos começar. A primeira coisa de que vamos precisar será uma tesoura de poda, porque evidentemente teremos de cortar e preparar as nossas estacas. Também vamos precisar de um alguidar pequeno, que será onde vamos realizar praticamente todo o processo de propagação, e um chato, que utilizaremos um pouco mais à frente. Vamos precisar também de canela em pó. Certamente já tens um pouco em casa e, mais à frente, vou ensinar-te exatamente para que a vamos utilizar, porque vai ter uma função muito importante dentro deste método. E agora vem um dos segredos desta propagação: folhas de salgueiro. Isto interessa-nos imenso, porque o salgueiro contém compostos naturais relacionados com o enraizamento e vai servir-nos para preparar a água onde manteremos as nossas estacas. E claro, também precisamos dos protagonistas deste vídeo, as nossas estacas. Neste caso, vamos experimentar com 3 árvores de fruto diferentes: uma estaca de limoeiro, uma de pessegueiro e outra de goiabeira. E por último, vamos precisar de uma pequena placa de esferovite. Dependendo do país, é provável que o conheças como o esferovite, polistireno expandido ou cortiça branca. Agora sim, começamos com o processo. A primeira coisa a fazer será conseguir as nossas estacas. Para isso, vamos diretamente às nossas árvores de fruto e, com uma tesoura de poda, cortamos o ramo de goiabeira, outro de limoeiro e outro de pessegueiro. Assim que tivermos as 3 estacas, vamos prepará-las. Retiramos os raminhos pequenos e praticamente todas as folhas. Podemos deixar alguma folhinha se quisermos, mas na verdade não é necessário. Podemos até retirá-las todas. E por que é que fazemos isto? Porque, neste momento, a estaca ainda não tem raízes e queremos evitar que perca demasiada água através das folhas. Quanto menos material vegetal tiver de manter, menor será o risco de desidratação durante estes primeiros passos. Assim que tivermos as estacas completamente limpas e preparadas, passamos ao passo seguinte. Agora, pegamos no nosso alguidar e enchemos-lo aproximadamente até metade com água. Neste caso, estou a utilizar água da torneira, por isso não precisas de nada de especial. Embora, se tiveres água sem cloro, água da chuva ou até água engarrafada, muito melhor. E agora sim, chega um dos grandes segredos deste método: as folhas de salgueiro. Vamos adicionar aproximadamente uma colher de sopa diretamente à água e mexer muito bem durante cerca de 30 segundos. O salgueiro é especialmente interessante para este tipo de propagações devido aos compostos naturais que contém, como o ácido indolbutírico e o ácido salicílico, que nos podem ajudar durante o processo de enraizamento. Portanto, mexemos bem e deixamos que todos estes compostos se vão libertando progressivamente na água. E se não sabes onde arranjar estas folhas ou casca de salgueiro, não te preocupes, porque vou deixar informações na descrição. E se mesmo assim não encontrares, deixa-me um comentário em baixo e eu ajudo-te a arranjar. Agora vamos a um passo que é opcional, mas que eu recomendo: adicionar um pouco de água oxigenada. Neste caso, vamos utilizar água oxigenada a 3%, ou seja, a típica de 10 volumes que costumamos ter na caixa de primeiros socorros. Adicionamos aproximadamente uma colher de chá à água e mexemos bem para que se espalhe por todo o recipiente. E para que fazemos isto? Principalmente para nos ajudar a manter a água em melhores condições e reduzir a proliferação de micro-organismos que poderiam acabar por afetar as nossas estacas. Se a água oxigenada que tens for de 20 volumes, ou seja, aproximadamente 6%, utilizaremos metade da quantidade. E lembra-te, este passo é recomendável, mas completamente opcional. Se não tiveres água oxigenada, podes continuar com o método perfeitamente. Mais à frente, quando fizermos as mudanças de água, voltaremos a adicioná-la, mantendo sempre a mesma proporção. Agora recuperamos as nossas estacas e, como podes ver, temos um pequeno problema: são demasiado compridas para o tamanho do nosso alguidar. Precisamos que, posteriormente, fiquem completamente dentro do propagador, sem sobressair pela parte superior. Portanto, calculamos a altura de que precisamos e cortamos-los aproximadamente um pouco abaixo de metade, adaptando-o sempre ao tamanho do nosso recipiente.
Uma vez que temos as 3 estacas com a medida correta, vamos preparar a zona dos cortes. E aqui temos outro pequeno truque. Se tiveres aloe vera em casa, vamos aproveitar o seu gel para cobrir muito bem a parte inferior da estaca. Simplesmente barramo-lo por toda a zona do corte. Este passo é opcional, mas interessa-nos porque o aloe ajuda a manter essa zona hidratada e contém diferentes compostos vegetais que podem favorecer as condições iniciais da estaca. E logo a seguir vamos utilizar a nossa canela em pó. Aplicamos uma pequena quantidade sobre as zonas que cortamos, cobrindo-as ligeiramente. Com as nossas estacas já preparadas, agora vem uma das partes mais curiosas de todo este método. Vamos a fabricar o suporte que o manterá a flutuar sobre a água. Com a ajuda do chato, cortamos um quadrado de aproximadamente 10 cm, cerca de 4 polegadas. Não tem de ser uma medida exata. Precisamos apenas que tenha superfície suficiente para flutuar e manter a estaca estável. Uma vez cortado, fazemos uma pequena abertura mesmo no centro. E agora repara como é simples. Agarramos na nossa estaca e introduzimos-la cuidadosamente por esse corte até ficar bem presa. Desta forma, o esferovite vai funcionar como uma pequena boia, mantendo a estaca na posição vertical e a parte inferior em contacto permanente com a água. Colocamo-lo diretamente no alguidar e repetimos exatamente o mesmo processo com as outras 2 estacas. E quando estivermos os 3 a flutuar e perfeitamente colocados, vamos passar a outro pequeno segredo desta técnica: preparar um fungicida natural simples que utilizaremos durante todo o processo. E agora vamos preparar um fungicida natural tremendamente simples que nos vai dar imenso jeito para proteger as nossas estacas durante todo o processo. Pegamos num recipiente com água e adicionamos simplesmente uma pitada de canela em pó. Não precisamos de mais nada. Mexemos muito bem durante os segundos para que a canela fique o melhor incorporada possível na água. Mas atenção, porque não vamos deitar esta mistura diretamente no pulverizador. Se o fizermos assim, as partículas de canela poderiam acabar por obstruir o bocal. Por isso, pegamos num pequeno pedaço de tecido de algodão ou qualquer tecido fino que tenhamos em casa e utilizamos-lo como filtro. Vamos passando pouco a pouco toda a mistura através do tecido diretamente para o pulverizador. Desta forma, as partículas maiores de canela ficam retidas e nós aproveitamos apenas o líquido filtrado. Assim que o tivermos, fechamos o nosso pulverizador, pulverizamos ligeiramente todas as estacas e deixamos-lo reservado, porque voltaremos a utilizá-lo durante a manutenção. E agora sim, temos praticamente tudo preparado. O passo seguinte será transformar este simples alguidar num pequeno estufa para as nossas estacas. Agora, simplesmente cobrimos o nosso alguidar com um saco de plástico preto e prendemos-lo bem à volta para criar esse efeito de estufa que manterá uma umidade elevada no interior. Colocamo-lo num local com boa luminosidade, mas muito importante, nunca sob sol direto, e a manutenção é muito simples. De 3 em 3 ou 4 em 4 dias abrimos, pulverizamos ligeiramente as nossas estacas e verificamos o estado da água. Se estivermos num clima quente, recomendo reová-la aproximadamente de 3 em 3 dias. Se estivermos num clima mais fresco, podemos prolongar até uma semana. E sempre que a mudarmos, voltamos a preparar a água seguindo o mesmo procedimento que vimos anteriormente. E agora, só resta deixar o nosso propagador trabalhar e esperar para verificar se realmente conseguimos enraizar as nossas árvores de fruto. Bem, já passaram aproximadamente 8 semanas, por isso chegou o momento de descobrir se realmente funcionou ou não. Abrimos o nosso propagador e olha para isto. Uau, impressionante! Repara que maravilha e que quantidade de raízes as nossas estacas desenvolveram. Conseguimos as nossas novas árvores de fruto de uma forma muito simples e praticamente sem gastar nada. Agora só nos resta passá-las para a terra. Retiramos com muito cuidado o suporte para não danificar as raízes e plantamos cada estaca num pequeno vaso utilizando um substrato universal. Não precisamos de nada especial. Damos-lhes uma boa rega e, muito importante, ainda não os vamos colocar diretamente ao sol. Primeiro precisamos de os aclimatar. Durante aproximadamente 10 dias, deixamos os nossos vasos num local com muita claridade ou meia sombra, mas sempre protegidos do sol direto,
praticamente nas mesmas condições onde tínhamos anteriormente o nosso propagador. Passados esses 10 dias, já os poderá colocar no sítio que quiser. E veja que maneira tão simples de aproveitar os restos de poda ou de multiplicar todas as árvores de fruto que desejar. Portanto, se gostaste deste método, deixa-me um bom gosto e conta-me nos comentários de que país me estás a ver e, acima de tudo, com que árvore de fruto ou planta vais experimentar. E se ainda não estás subscrito ao canal, subscreve, porque vem aí muitos mais métodos como este e vemo-nos no próximo.